Olá, eu sou o Scut e hoje eu irei lhe ensinar a como sair disso para isso, dentro do Photoshop. Vamos lá aprender a como editar melhor? Como alguns de vocês devem ter percebido, essas composições são literalmente a mesma. Mas o que faz com que esta seja algo muito mais atrativo ao se olhar do que esta? O que essas duas imagens têm de tão diferente para nos causar essa sensação? Vem comigo que eu te explico. Existem algumas regras básicas que precisam ser respeitadas na hora de editar, para que a gente consiga obter alguns resultados melhores. E é justamente essas regrinhas que fazem toda a diferença no trabalho final. E aí, ficou a fim de saber? Beleza, eu falo pra você. As regrinhas são luz e sombra e mesclagem de cores. Esses dois segredinhos servem para gerar uma ambiência mais realística a uma montagem. Eles fazem com que tenhamos a impressão de que tudo que está inserido ali naquela imagem é uma coisa só. Mas calma lá. É preciso utilizar da maneira correta, porque existe uma lógica e ela precisa ser respeitada. Não vai achando que você vai colocar sombra aqui, luz ali, pronto. Uma obra de arte. A nova Mona Lisa. Não é assim que funciona. Para se criar uma ambientação adequada, é preciso antes de tudo definir um ponto de luz, no qual vai gerar a iluminação de toda a imagem, né? A gente também pode, claro, se você quiser, adicionar pontos de luzes de menor intensidade em outras partes da imagem. Mas sempre haverá um ponto de luz principal que vai determinar de onde a luz vem. Só assim a gente pode dar início à criação das sombras, por isso é muito importante que você tenha esse ponto de luz definido. De resto, o segredo aqui é simples, basta prestar atenção de onde a luz vem para poder iluminar a sombra no ângulo correto. Pera, eu disse iluminar a sombra? Mas se a sombra é a falta de luz, como... Enfim, vocês entenderam. Vamos adicionar agora os elementos citados anteriormente. Com base na direção e ângulo da luz, vamos criar uma sombra projetada no Sr. Bolão. Esse é o nome do nosso personagem. Essa luz também vai afetar o Sr. Bolão, então precisamos criar luz e sombra na sua superfície também. Prontinho. Perceba a diferença da aplicação correta com a versão crua. A angulação da sombra foi feita com base na luz mais forte. Não há como a luz e a sombra virem da mesma direção. E esse é o tipo de percepção que você que está editando precisa começar a ter. Então é legal ficar atento a esses detalhes aplicando isso nas suas imagens. Você com certeza irá perceber os resultados. Deixando a luz e sombra um pouquinho de lado, vamos agora falar sobre a mesclagem de cores. Importante em uma mesma proporção, a mesclagem de cores é algo essencial para uma boa montagem. O intuito de uma manipulação é basicamente o quê? Pegar elementos de fotos diferentes e transformá-los em uma coisa só, que pareça uma única foto. O objetivo da mesclagem de cores é autoexplicativo, fazer com que as cores sejam unificadas, dando a impressão que tudo está em um mesmo ambiente. Os cuidados aqui se concentram principalmente em ajustar os tons, igualar as cores e definir o brilho. Pois de nada adianta as cores estarem corretas se o elemento não casa com a iluminação do seu cenário. Ou ao contrário, o brilho estar correto, porém as cores não mesclarem. Então, é importante ter esses 3 ajustes para obter uma ambiência perfeita. Agora, dá uma olhadinha no processo completo de edição. Aqui nós conseguimos ver claramente a mesclagem de cores e a luz e sombra entrando em jogo. Legal, né? Esses exemplos foram bem simples, porém esclarecedores eu diria, mas chega de teoria. E na prática, como é que faz? Vamos então do começo. Essa é a imagem totalmente crua. As únicas coisas que contém nessa composição é esse degradezinho xoxo de laranja e a bola depois de ser recortada da imagem original. Perceba o quanto as cores já estão erradas e mesmo sendo uma base da imagem final, tá tudo errado. Certamente a gente vai precisar realizar alterações. Hora de pôr a mão na massa. Como nós queremos dar o efeito de que essa bola esteja quicando no solo, vamos adicionar uma sombra para que ela seja inserida nesse cenário. Nesse exemplo, a distância da sombra vai depender do quão alto você quer que a bola esteja quicando ou quão baixo ela esteja em relação ao solo, enfim. Agora, repara nessa iluminação da borda da bola. Que horrível! Olha como a iluminação é totalmente diferente na imagem original.
Claro que a gente tem que corrigir isso também, né? Bom, basicamente aqui o que eu fiz foi pegar uma cor sólida em laranja, trocar o seu modo de mesclagem e passar ali onde eu achava que precisava. Bem melhor, não é? Agora, para não ficar tão sem graça, vamos adicionar essas bolas, do qual a marca eu não posso falar porque eu não sou patrocinado. Mentira, eu posso sim. Nos cantos para, melhorar essa composição, porque só essa bola no meio aí é muito simples, entendeu? Tenta sempre preencher a sua composição para ficar algo mais atrativo ao olhar. Um detalhe importante que eu esqueci de comentar anteriormente. Que porra de voz é essa que eu tô fazendo? Enfim, eu dei uma pequena giradinha na bola pra dar um toque a mais de realismo, né? Porque se ela tivesse reta seria algo muito artificial, ela não ia quicar reta daquele jeito. Então eu acho que esse pequeno detalhe também dá uma boa diferença. Fica aí a dica. Bom, hora de criar ambiência. Como já aprendemos no passado, é preciso definir um ponto de luz, né? No caso, eu escolhi para a luz vir da parte superior, vindo do canto esquerdo. Então, toda a iluminação vai ser baseada nela. Iremos sombrear e iluminar o cenário e as bolas. Então ele é? Isso aqui tá muito estranho. Iremos sombrear e iluminar o cenário e esses objetos esféricos de 3 dimensões, destinados à prática do esporte bola ao cesto, inventado em 1891 pelo professor de educação física James. Pronto. Melhorou. Perfeito. Luz adicionada. Escolhi uma luz mais amarela por conta de querer causar esse feeling de cores mais quentes voltadas pro laranja, que é uma cor que remete muito bem ao basquete. Mas você pode escolher a cor que preferir para suas luzes. Tudo é questão do toque artístico que você vai querer dar, da emoção que você quer transmitir. Mano, que frase! Pode atualizar o hino nacional já, meu Deus. Voltando nas questões de luz e sombra, essas bolas estão sem profundidade. Precisamos dar um pouco mais de profundidade a elas, fazendo o quê? Criando as sombras. E como já foi dito anteriormente, vamos seguir a base desta luz que está vindo da esquerda. Então, é isso. Adicione as sombras. Para criar sombras, eu costumo usar exposição. Mas você também pode fazer isso com a cor sólida, dando assim outros tipos de cores para sua sombra. Agora, para deixar as coisas um pouquinho mais legais, e também o principal de tudo, criar e direcionar um foco para a imagem, vamos desfocar esses objetos esféricos para dar uma maior evidência à bola que está no meio. Que é o que a gente quer, né? Caso não fizermos isso, vamos comprometer o olhar da imagem, e as bolas que estão no canto vão acabar roubando muito da atenção, e a composição vai acabar ficando suja. Para esse desfoque, eu usei um desfoque de movimento que tem na galeria de desfoques, porque eu acho muito mais decente do que os efeitos padrões de desfoque do Photoshop. Beleza. Bolas desfocadas e mesclando com o cenário. Agora, só falta o toque final, adicionar luz e sombra à bola mestre. Prontinho! Cara, isso faz toda a diferença. Perceba como começamos e como estamos agora. É absurda a diferença que isso faz. Agora, os próximos passos vão muito do seu gosto pessoal e direção artística que escolher. Você pode adicionar partículas, poeira, fumaça, filtros, enfim. A finalização fica com vocês. O básico, que é praticamente uma regra para uma composição mais realista e melhor, nós já executamos. Espero ter agregado algo a você hoje e que você realmente tenha aprendido com esse rascunho de tutorial, eu diria. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, pode deixar ela aqui embaixo nos comentários. Seu feedback é muito importante e não se esqueça de deixar um like caso tenha gostado do conteúdo, pois dá uma trabalheira danada fazer vídeos como esse. Pois é. Muito obrigado pelo seu acesso, a gente se vê na próxima.